Oi, meu nome é Helena Foster, eu sou terapeuta Ayurveda e hoje eu vou contar para vocês como é que eu conheci a Ayurveda e como a Ayurveda me ajudou com a doença celíaca e com as minhas intolerâncias alimentares. De 2014, exatamente no dia 1º, eu tava de férias e depois de comer tudo que eu tinha direito, salgadinho de queijo, sorvete, chocolate, no mesmo dia eu fui fechar o dia com uma pizza de 4 queijos com borda de catupiry e uma vitamina de sobremesa. Resultado disso, eu passei muito mal. Eu não costumava vomitar, então dava pra contar nos dedos a minha vida, a quantidade de vezes que eu tinha passado mal. E aquela noite eu passei muito mal, vomitei várias vezes e o vômito fez com que a minha pele, principalmente a região do pescoço, do rosto, ficasse cheio de manchas vermelhas, como se fossem chupões. Nunca gostei de ir no hospital e nem de me medicar, então eu pensei, vou esperar, meu corpo vai dar uma acalmada e eu vou melhorar. Fui dormir. No outro dia de manhã eu acordei, eu continuava enjoada, não conseguia comer nada e aquelas manchas continuavam ali, estavam piores. Então a gente foi para o hospital. Lembro que quando cheguei no hospital, o médico me atendeu, ficou um pouco preocupado porque ele também não sabia o que fazer. Se sabia que era uma reação alérgica ao alimento, mas não, na hora ali do atendimento não tinha como se identificar isso, teria que se fazer exames. Então me medicaram para poder controlar e a orientação foi que eu procurasse uma alergista no dia seguinte, porque eu passei mal num sábado. Eu fui no hospital no domingo, então na segunda-feira eu procurei uma alergista, fiz todos os exames e foi diagnosticado a intolerância à lactose, que eu já imaginava, porque eu tinha isso quando era pequena, não podia consumir leite direito, que sempre passava mal. Mas eu comecei a consumir com mais frequência porque a minha alimentação melhorou depois de adulta, então o meu corpo estava aguentando e eu fui comendo, né? E aí a gente sai da casa da mãe, começa a preparar a própria comida e a gente muda radicalmente os hábitos alimentares. E essa mudança acabou fazendo com que a intolerância à lactose voltasse de uma forma forte. Além da intolerância à lactose, que eu deveria estar cuidando com o máximo cuidado, porque era uma intolerância grave, né? Então não podia nem ter o contato com louças que tivessem lactose, também foi diagnosticado a alergia a cobalto. O cobalto, ele tá nos alimentos que tem corantes artificiais, né? Nas maquiagens que eu usava diariamente, entre outras coisas. E a maquiagem foi algo bem difícil, porque eu usava maquiagem todos os dias. E de um dia pro outro eu simplesmente tive que parar de usar, porque eu tinha alergia de contato com o cobalto. Eu comecei a cuidar disciplinadamente e não melhorei. Eu continuei passando mal, eu tinha crises que eu não tinha antes, então elas ficaram mais fortes depois desse episódio. Eu comecei a ter diarreia, vômito, eu suava frio, a temperatura do meu corpo baixava, eu chegava a desmaiar, a perder a consciência durante essas crises que eram de doença celíaca, mas que até então eu não sabia que era. Em questão de 5 meses eu perdi uns 4 quilos. Para quem é magrinha, 4 quilos é muita coisa. Então, depois de 5 meses, eu decidi procurar uma nutricionista para me orientar com a alimentação, porque simplesmente cortar a lactose e o corante não estava resolvendo, tinha alguma coisa errada ali. E procurei uma gastro para poder me orientar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser acompanhada por uma gastro fantástica que resolveu fazer todos os exames. Ela fez um check-up geral. A gente fez os exames de sangue e não deu nada para a doença celíaca. A gente fez os exames das vitaminas e estavam boas. Para quem tem doença celíaca, geralmente o corpo baixa todas as vitaminas, porque o corpo não absorve direito os nutrientes. No meu caso, isso também não estava acontecendo, o meu corpo ainda estava dando conta. Então não era provável uma doença celíaca. Mas como ela era uma médica muito atenciosa, ela insistiu e a gente fez uma endoscopia, que eu nunca tinha feito na minha vida, e a gente fez a biópsia do duodeno. E na biópsia deu o grau 3A. Então, foi identificada a doença celíaca. Mas, cortar glúten da alimentação não é um negócio fácil. E dizer para uma pessoa que ela é celíaca e que ela não vai poder consumir glúten para o resto da vida é uma responsabilidade muito grande.
Então, sabiamente, ela pediu pra gente fazer os testes genéticos. E a gente fez esses testes e deram positivos. Então, realmente era doença celíaca e eu não poderia mais consumir glúten. Ok, sem glúten, sem lactose, sem corante. Como é que a gente come fora e como é que a gente convive em sociedade? Isso é bem difícil. Eu já cozinhava em casa, mas cozinhava pouco. A partir dali, a minha alimentação praticamente se limitou totalmente a casa. Era um episódio ou outro comendo fora e quando comia fora passava mal, porque não é só comer o trigo, só comer o leite, é a contaminação cruzada. E glúten, lactose, tá em tudo que a gente puder imaginar. Tá dentro de um sorvete, tá dentro de um caldo de galinha, tá dentro de um temperinho pronto que a gente compra, tá dentro de uma bebida enlatada que a gente compra. E às vezes nem tá escrito no rótulo e a gente passa mal. Quem é celíaco ou quem tem intolerância à lactose gravíssima sabe como é que é. A minha vida estava um caos. Me tratar com a nutricionista estava ajudando, mas não estava resolvendo, porque eu continuava perdendo peso e a única solução que foi dada, então, já que a alimentação não funcionava, era tomar suplemento. Eu que não gostava de tomar remédio, estava tendo que tomar suplemento todos os dias. Ok, o suplemento era para ganhar peso, porque minha alimentação era fraca, né? Sem lactose, sem glúten. Hoje eu entendo que não é uma alimentação fraca, mas na época eu achava que tinha tirado tudo que ia dar um pouquinho de sustância ali. Então eu precisava de um suplemento para poder engordar. Tomava vitamina 2 vezes por dia, além da alimentação, era uma alimentação bem pesada. Ganhava 1, 2 quilos em 3 meses, tinha uma crise, passava mal, perdia todo esse peso que eu tinha ganho. Então o esforço estava sendo em vão.